Nós estamos em contato agora com o prefeito de Campinas, Dário Saad. Hoje aconteceu uma reunião entre os prefeitos da região metropolitana de Campinas para discutir a possibilidade de um lockdown aqui regional. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder e, por enquanto, não há lockdown aqui na região, né? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Rose. Olha, por enquanto, nós não vamos usar o lockdown aqui na região metropolitana de Campinas. Essa possibilidade, ela vem sendo discutida já há alguns dias aqui em Campinas, na Secretaria de Saúde, com os outros técnicos, e a partir da semana passada e essa, nós estamos discutindo também com a região metropolitana. Acredito que é uma medida que deve ser analisada, mas era uma medida difícil de operacionalizar. Nós temos aí em Campinas, eu estou cansado de falar sobre isso, 60 mil profissionais de saúde. Se metade deles trabalharem de alguma forma na assistência, rede municipal, rede pública, rede privada, se nós tivermos aí 25 mil pessoas, 30 mil, que trabalham aí no lockdown, você para o transporte coletivo. Aquelas pessoas que não têm carro, como é que elas vão chegar para trabalhar nos hospitais? É um desafio. Outra coisa complicada é a própria vacinação. Você tem pessoas se vacinando que vão de carro, tem drive-thru, são pessoas que têm condições. E as pessoas que são pobres e não têm carro? Por conta do lockdown, elas vão ficar em casa e não vão ser vacinadas. Outra situação que a gente não... Só um pouco, Zezé. Outra situação que nós não conseguimos resolver. Você tem o atendimento à saúde nas unidades básicas, nas UPAs, nos hospitais públicos principalmente, que estão atendendo muita gente. Um percentual grande dessas pessoas não tem carro. Aí o SAMU vai ter que buscar todo mundo, ou essas pessoas vão a pé no centro de saúde? Não, é uma situação muito complicada, no caso, você simplesmente parar o transporte coletivo na cidade. Agora, prefeito, além dessa questão do transporte, a Rose que está falando, além dessa questão do transporte coletivo, eu conversei com alguns prefeitos e a informação que eu tive é que havia uma preocupação também de se estabelecer um lockdown e ter um problema com a ordem pública, de pessoas contrárias a um fechamento total, começar a quebrar, ir para as ruas, quebrar o comércio, quebrar as lojas, e houve esse tipo de preocupação também? Olha, alguns colocaram essa questão do ponto de vista com preocupação, mas isso não foi o ponto central, não. Do ponto de vista de Campinas, a nossa preocupação é manter o sistema de saúde atendendo. Quer dizer, diretores responsáveis por hospitais me ligaram dizendo, olha, se não tiver o transporte coletivo, meu hospital não funciona de acordo. Como é que nós vamos comprometer... Agora, qual é a saída, prefeito? Se o senhor não tem condições de operacionalizar, porque realmente é complicado, mas você tem uma alta disseminação do coronavírus e temos 163 pessoas esperando por leito, a Unicamp hoje dizendo que está preocupada com a quantidade de insumos, que está acabando. Como resolver esse problema? Olha, é uma questão extremamente complexa, Rose. Nós entendemos que com a adoção do toque de recolher, você reduz muito a transmissão do vírus à noite, nas festas, nas baladas, nas aglomerações, junto com bebida alcoólica. Isso causa um impacto positivo na transmissão do vírus. Então, a gente tem uma situação muito complexa. Eu vou adotar o lockdown e comprometer o atendimento ao sistema de saúde. Eu vou impedir que pessoas... Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um número aqui. Essa semana, 8 mil pessoas, nós estamos fechando os números, estão sendo consultadas nas unidades básicas de saúde com síndrome gripal, que é da Covid. Aí eu vou fazer o lockdown. Dessas 8 mil que são atendidas nas unidades básicas, quantos vão conseguir ir de carro lá fazer consulta nas unidades básicas? Pelas nossas contas, umas 6 mil não teriam como ir. Então, assim, não é simples, porque às vezes as pessoas... eu não tenho problema nenhum de adotar o lockdown. A gente tem adotado medidas duras antes mesmo do Estado de São Paulo. A gente adotou a fase vermelha antes mesmo do Estado de São Paulo. A gente proibiu aulas presenciais contra, inclusive, o decreto estadual, por conta do entendimento que nós temos de tirar pessoas de circulação e do perigo de contaminação, contra o Plano São Paulo. Quer dizer, nós estamos indo muito além
do Plano São Paulo. Agora, nós estamos no limite de fazer um lockdown e prejudicar a saúde pública e aguardar os efeitos do toque de recolher. Então, prefeito, boa tarde, Zezé. Boa tarde. Já existe aí como mensurar o que está sendo essa fase emergencial e essa fase vermelha? Tem tido fiscalização, né? E qual que é o impacto? Eu sei que o toque de recolher foi só ontem que começou a vigorar, fica difícil, mas assim, eu sei que o senhor tem todos os dados nas mãos. O que o senhor está vendo? A gente acha que existe sim uma possibilidade da redução da transmissão do vírus. Não podemos garantir, porque é muito pouco tempo. Não podemos garantir. Agora, respondendo a sua pergunta e a pergunta da Rose, o que fazer? O ideal seria que as pessoas tivessem consciência, né? O ideal seria que as pessoas não se aglomerassem. O ideal seria que as pessoas não fizessem festas clandestinas, não fizessem reuniões em casa com muita gente, entendeu? Isso seria o ideal. Agora, o poder público chegou num dilema de implantar um lockdown e prejudicar o atendimento à saúde, prejudicar a vacinação. E como que... Eu vou dar um exemplo. No Hospital Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, que são hospitais importantíssimos no atendimento à saúde, você acha que sem ônibus nós conseguiríamos botar tudo funcionando bonitinho? É muito complicado. Então, assim, eu considero agora a gente ter o lockdown como, sim, uma possibilidade, mas tentando adaptar dentro da nossa realidade de manter o sistema de saúde funcionando. Eu conversei ontem com o prefeito Duarte Nogueira de Ribeirão Preto. Eu perguntei para ele, como é que você mantém o sistema de saúde funcionando? A prefeitura busca uma parte, outros funcionários vêm de aplicativo, outros vêm a pé. E o setor privado? Eu falo, o setor privado que se vira. Não que se vira, mas o setor privado que se organiza. Então, Ribeirão Preto é metade de Campinas, sabe? Então, assim, não é tão simples a gente adotar o lockdown e manter o sistema de saúde funcionando e manter a vacinação de pé. O prefeito, o que ficou definido é que todas as 19 cidades, já que Paulínia não participou, vão aumentar a fiscalização para que o toque de recolher seja efetivo em todas as cidades. Assim, teria uma redução na circulação de pessoas das 20 às 5 da manhã. Foi isso que definiu na reunião? Foi isso que foi definido, que as cidades farão toque de recolher a partir das 5 horas da tarde. Desculpa, das 20 horas até as 5 horas da manhã. Então, isso ficou definido, foi uma medida importante. Tá? É claro, eu gostaria de ter uma medida de lockdown que parasse todo mundo, precasse todo mundo, que não prejudicasse o sistema de saúde, que não prejudicasse a vacinação, que não prejudicasse nada e que pudesse parar o vírus 15 dias. A gente está tomando decisões mais duras do que o Plano de São Paulo há muito tempo aqui em Campinas. Agora, prefeito, essas decisões de hoje, eu já passo para você, Zezé, desculpa. Essas decisões de hoje, elas vão se refletir daqui 2 semanas. Nas próximas 2 semanas, o que o senhor está prevendo na rede pública de saúde? Nós teremos um caos. Ontem eu fiquei muito assustada de ver 163 pessoas na fila de espera, mesmo que essas pessoas estejam dentro da unidade. Fiquei ainda mais assustada hoje quando o superintendente do HC da Unicamp disse que não tem, que está já se esgotando os insumos. E eu também gostaria de perguntar para o senhor como que está os insumos para intubação na rede pública de saúde. Qual que é a previsão que vocês têm para as próximas 2 semanas? A previsão é uma previsão de um sistema de saúde pressionadíssimo, como nós estamos hoje. Teremos algumas ampliações, como a gente anunciou, de leitos. Ontem o Ouro Verde virou exclusivamente Covid, mais 10 leitos de UTI. Mário Gatti ampliando, vai chegar a 40 leitos de UTI Covid. Esperamos que finalmente o AME coloque lá 20, 30 leitos de UTI, que a Unicamp consiga ampliar mais UTI, a enfermaria que ela prometeu também, sabe? Então, tudo isso, nós estamos andando com o hospital dos patrulheiros, hospital de campanha, mas não dá para ter muita ilusão. O hospital de campanha vai ter 36, 40 leitos lá de casos menos complexos. Não tem estrutura para UTI no hospital de campanha. Outra coisa importante é o seguinte, até o presente momento, a rede Mário Gatti está abastecida de medicamentos para intubação, está abastecida. Hoje,
o presidente do Mário Gatti passou uma boa parte da manhã em contato com a indústria farmacêutica para garantir o fornecimento desses medicamentos. Ok. Zezé, tem pergunta? Prefeito, assim, ontem a gente conversava aqui com um médico, inclusive plantonista do Mário Gatti, e ele falava, de fato, o leito não é solução para nenhuma doença, né? Porque não se trata, por exemplo, internações por acidentado de trânsito com leito de UTI para gente quebrada inteira, mas sim em campanha de prevenção. Bom, diante desse cenário que se anuncia para os próximos 15 dias, assim, o senhor fala que vai estar pressionadíssimo. A gente vai estar, apesar desses leitos e dessas novas iniciativas, a gente vai estar vivendo uma situação que isso vai ser insuficiente? Olha, Zezé, é difícil dizer, viu? Como eu disse, nós tomamos medidas mais restritivas há mais tempo que o Estado definiu a fase emergencial. Nós fizemos uma fase vermelha noturna. Então, a cidade, sem ser o lockdown, que é muito falado, mas a cidade vem adotando postura restritiva há um tempo que a gente espera que isso se reflita no número de casos. Agora, nós estamos lidando com uma variante extremamente contagiosa, que é a variante P1, que é a variante de Manaus. Então, assim, é outra doença, não é mais aquela doença do ano passado, onde você poderia fazer uma correlação. E num momento que a população está cansada. A população está cansada, o governo federal não repassa mais os recursos para o município, para o SUS. O governo do estado tinha 93 leitos de UTI no auge do ano passado, hoje tem 40 na Unicamp. Então, assim, é uma situação complexa, tem sobrado tudo nas costas do município. Todo mundo cobra o município e tem que cobrar, mas ninguém cobra o governo do estado, ninguém cobra o governo federal e todo mundo vai para cima do município. Tanto que, se você pensar do ponto de vista da epidemiologia, do enfrentamento de pandemia, quem deveria estar discutindo lockdown não seria o prefeito de uma região, não. Quem deveria estar discutindo lockdown seria o Ministério da Saúde, seria a Secretaria de Estado da Saúde. A lógica está invertida. A lógica está invertida. O presidente Bolsonaro está discutindo o lockdown lá no Supremo Tribunal Federal e acusando prefeitos e governadores e ameaçando um estado de sítio por causa desses lockdowns. Mas, prefeito, São Paulo encontrou como uma das soluções para tentar reduzir essa transmissão a antecipação, na verdade, de feriados, de 5 feriados, acho que 2 agora de 2021 e o restante de 2022. Essa possibilidade está sendo avaliada na Prefeitura de Campinas? Está sim, Zezé. Nós estamos avaliando a antecipação. Há uma dúvida, que é uma dúvida cruel. Antecipação de feriados, deixando as pessoas em casa, aquelas que podem ficar, uma parte pequena que não estão trabalhando. Você vai estimular as aglomerações. Feriado é sinônimo de churrasco, é sinônimo de festa, é sinônimo de aglomeração. E as experiências que tiveram já de antecipação de feriado foi isso. Então, é uma situação difícil. A gente acha que antecipar feriado seria uma boa ideia, nós não teríamos problema nenhum em fazer isso. Agora, antecipar feriado e contar com aglomerações, com festas, com confraternizações, você teria um efeito contrário. Então, assim, não é simples. Nós estamos enfrentando uma situação que você não tem uma receita de bolo, você não tem um protocolo a ser seguido. E mais, com a ausência do Ministério da Saúde, de uma programação, de uma definição técnica em relação a isso, fica cada um por si, Deus para todos, sabe? E dentro dessa postura, Campinas ainda está sendo uma cidade que tem antecipado medidas, que tem restringido mais do que o Plano São Paulo define. Ok. 1h52, conversamos com o prefeito de Campinas, Dário Saad, aqui no Bastidores do Poder. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho e boa sorte. Olha, eu queria aproveitar essa oportunidade e de desejar um feliz aniversário para Zezé de Lima.
Hoje ela faz... Obrigada, prefeito, não é fácil. 59 está difícil. Sem problema, Zezé. Muito obrigada. Parabéns, felicidades, muita saúde aí e que a gente comemore os seus 60 anos numa situação bem melhor do que hoje, tá bom? Um abraço a todos. Muito samba, se Deus quiser, tá bom? Os 60. Muito obrigado. Prefeito, ela já está organizando a festa desde agora. A festa dos 60. Para dar um ânimo, Marcão. Um abraço, prefeito.